Volto mais uma vez a essa tribuna para falar de um item que considero muito importante na vida, no dia a dia, na rotina do cidadão brasileiro, principalmente daqueles menos favorecidos. Eu apresentei junto à mesa diretora desta casa, em 14 de fevereiro de 2007, o projeto de lei do Senado de número 28 de 2007, com o objetivo de promover um ajuste que considero muito significativo na modalidade domiciliar de assistência à saúde que é prestada no âmbito do SUS. Como muitos sabem, a assistência domiciliar é um recurso importante para que o sistema de saúde pública possa operacionalizar adequadamente não apenas o atendimento, mas também as assim chamadas internações domiciliares. Então, neste caso, por exemplo, o tratamento dos usuários de medicamento de uso continuado, o atendimento das pessoas com grandes dificuldades de locomoção e a execução de procedimentos de longo prazo que não demandam necessariamente a internação no âmbito hospitalar, tais como o tratamento de algum tipo de câncer, entre outras inúmeras hipóteses. Eu trato do medicamento até porque eu tive uma iniciativa exitosa na minha gestão à frente da Prefeitura Municipal de João Pessoa. Naquela oportunidade, era cadastrado na Secretaria de Saúde cerca de 5.000 pessoas que eram diabéticos e/ou hipertensos. Portanto, iriam a um determinado posto na cidade para receber o medicamento de uso continuado na dosagem que eles necessitavam por um mês. Nós tivemos, então, a sensibilidade e a preocupação com aquelas pessoas, porque sabíamos, até pelos dados estatísticos, de que esse número era inferior, presidente Collor, do que a verdadeira necessidade da população. Fizemos uma campanha para que fosse identificado, verificadas as pressões e feito o teste de diabético, e nós elevamos esse número de dependentes desse produto, do medicamento de uso continuado, para 25.000 pessoas. Passamos a adotar, então, a entrega com todo o controle e segurança. A mesma era feita através dos correios, ou seja, o paciente ia ao posto médico, o médico receitava, prescrevia a dosagem durante 30 dias dessa pessoa e, com duas vias da receita, uma ficava com o paciente, a outra ia para a Secretaria de Saúde, que separava a farmacêutica, separava os medicamentos e entregava pelos correios na casa das pessoas. Com isso, nós não só evitamos o deslocamento de muitos pacientes que antes se dirigiam às unidades de saúde para receber os remédios, essa iniciativa permitiu o planejamento na compra, evitando assim o desperdício do medicamento e também os desvios, e, consequentemente, os recursos públicos eram protegidos. Sem falar da comodidade e respeito ao próximo, pois muito sequer tinham o dinheiro da passagem do ônibus para se deslocar até o posto de saúde que fornecia esses medicamentos. Isso se chama sensibilidade, zelo e cuidado com quem precisa. O então ministro da Saúde, José Serra, numa visita à cidade de João Pessoa, conheceu esse programa e, ao chegar à condição de prefeito da capital de São Paulo, adotou com o nome da dose certa, que é entregue pelos correios o medicamento de uso continuado. Quando eu deixei a prefeitura, esse programa foi suspenso pela administração que me sucedeu. Daí a razão, o motivo de eu ter apresentado esse projeto já em 2007. Só para os senhores terem ideia, semana passada, uns 15 dias atrás, eu estive num bairro em João Pessoa e, conversando com vários moradores daquele bairro, no Zé Américo, uma senhora fez questão de fazer um registro, infelizmente doloroso, triste. Foi que a mãe dela, há 30 dias, tinha se reunido com a família, dizendo o quanto tinha mudado
entre uma administração e outra pela falta do fornecimento do medicamento. E essa filha deu depoimento dizendo que a mãe tinha morrido fazia 15 dias, ou seja, 15 dias após essa reunião, exatamente por falta do fornecimento e eles não terem a condição de comprar esse medicamento. Porque a realidade no nosso país é que existem locais, existem pessoas que ficam entre a opção de comprar o medicamento ou de botar comida na panela da sua casa. E é lamentável que alguns administradores públicos não tenham a real dimensão nem a sensibilidade para fazer aquilo que é necessário para a população que mais precisa. A modalidade domiciliar, de todo modo, já é prevista na legislação. Faz tempo, incluída que foi nos procedimentos padronizados do SUS pela Lei 10.424 de 2002. Que a caracterizou como prestação em domicílio de serviço médico, de enfermagem, fisioterapêuticos, psicológicos e assistência social. Entretanto, não consta desta listagem o fornecimento de medicamentos, item vital para o propósito de conferir efetividade ao integrar o cuidado dos pacientes tratados em casa. Como se dizer que se faz um tratamento em casa e não estar de lado o fornecimento do medicamento que se fazem necessário. A medida desse projeto ajudaria ainda a estabelecer total harmonia entre a sistemática de atendimento domiciliar e o disposto no artigo 6º, inciso 1º, da letra D da Lei 8.080/90, que garante assistência farmacêutica integral no âmbito do Sistema Único de Saúde. E foi precisamente essa lacuna que pretendi suprir com o projeto de lei do Senado 28 de 2007, pensando principalmente naquelas pessoas que, via de regra, não têm condições sociofinanceiras de assumir esse tipo de despesa. Ora, embora muitos estados e municípios adotem política de fornecimento de várias modalidades de medicamento, muitos tratamentos têm sido interrompidos, tanto pela eventual falta de produtos, quanto pela dificuldade que tem muitos desses pacientes de procurar as unidades de saúde para receberem o remédio que utilizam. O resultado é um duplo prejuízo. O tratamento não se processa e o paciente volta a procurar o sistema hospitalar em busca de solução, agregando mais custos e mais filas a um sistema já sobredemandado. Sob a justeza desse direito, contudo, não resta a menor sombra de dúvida. A Constituição de 98, ao elencar os direitos sociais fundamentais, foi absolutamente clara ao garantir o pleno e integral direito à saúde, tocando ao Estado prover as condições indispensáveis à sua concretização, como o acesso universal e igualitário de toda cidadã, de todo cidadão, às ações e os serviços oferecidos pelo sistema público. Daí nasceu o SUS, instituto que veio a materializar grandes avanços na garantia de acesso e de melhoria das condições de saúde da população, principalmente a carente. Na busca desse objetivo, o SUS opera apoiando em dois grandes pilares: a grande escala de recurso público que mobiliza e a sua execução integrada em todos os níveis de governo, federal, estadual e municipal. Também dele participando as organizações de iniciativa privada. Esse modelo, contudo, embora considerado adequado pelos especialistas, ainda não conseguiu superar, na prática, as precárias condições de saúde em que vive a grande maioria do povo brasileiro, especialmente os que utilizam o sistema público de saúde. Daí, senhor presidente, ser imperioso o permanente aperfeiçoamento do conjunto de normas que o rege. Daí, provavelmente, senhoras e senhores senadores, a razão da excepcional acolhida que a minha proposta obteve por parte dos membros da Comissão de Assuntos Sociais dessa Casa, colegiado que rapidamente a aprovou, em caráter terminativo e sem qualquer voto contrário, passado menos de 5 meses para sua apresentação. Por esse motivo, portanto, apelo aos colegas deputados, principalmente
os integrantes da Comissão de Seguridade Social e Família, Finanças e Tributação e Constituição, Justiça e Cidadania da Câmara, que avaliem o projeto em caráter conclusivo, no sentido de dar à sua tramitação o mesmo desembaraço que ele obteve nesta Casa, no nosso Senado. Confio imensamente em sua sensibilidade com as causas que verdadeiramente representam o interesse popular. Agradeço ainda ao deputado Walter Tosta, de Minas Gerais, bravo ativista dos direitos das pessoas com deficiência e dos idosos, entre outros segmentos sociais fragilizados, pelo excelente voto em separado que apresentou na Comissão de Seguridade Social e Família quando da discussão do projeto. A sua manifestação certamente agregou muita lucidez, coragem e sensibilidade cívica ao debate que lá se processa, envolvendo ainda duas outras matérias que transmitam apensadas. Antes de finalizar, senhor presidente, gostaria de fazer o registro a esta Casa, chamando a atenção para um belíssimo projeto de iniciativa do senador Paulo Bauer, no sentido de que nós possamos reduzir a carga tributária sobre o medicamento, pela sua oportunidade, do custo que isso representa para o cidadão brasileiro, para o aposentado que aumenta a sua demanda do uso do medicamento e, sem dúvida nenhuma, incentivo até a própria indústria, porque nós acabamos de ver uma medida provisória, senador Paulo Bauer, estimulando, reduzindo os impostos da linha branca, com o objetivo de gerar emprego, de enfrentar a crise possível que o governo está adotando, da qual nós concordamos com esse estímulo e com a redução da carga tributária. E se entre toda a carga tributária do país, a mais justa seria nós reduzirmos a do medicamento, sem dúvida nenhuma estaríamos fazendo o correto, por isso eu parabenizo o senador Paulo Bauer pela iniciativa nesse caso. Finalizo, senhor presidente, com a esperança, ou melhor, com a certeza de que não faltará representação popular lá na Câmara, como não faltou aqui no Senado, as suas responsabilidades com a melhora das condições da prestação do serviço público da saúde em nosso país. E que logo poderemos comemorar a aprovação do PL 28/2007 e cobrar a integral e universal eficácia das suas disposições em favor da saúde pública do Brasil. É o que eu tinha a dizer no momento, senhor presidente. Meu muito obrigado e que Deus proteja a todos.